Meus cumprimentos aos telespectadores da TV Fortaleza, canal 61.4 na TV digital, canal ponto 6 na Multiplay. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. É uma alegria tê-los como telespectadores. Dando prosseguimento à nossa série de entrevistas que nós estamos realizando com os principais políticos, os principais profissionais e os principais empresários do Ceará, hoje nós vamos realizar o nosso programa de número 202. Os 201 já passados estão todos eles no YouTube. Quem quiser acessar é só entrar no www.youtube.com/bpe-eventos. Hoje eu tenho uma grande satisfação de receber aqui no nosso programa dois dos grandes cirurgiões cardiovasculares do Ceará, de duas gerações diferentes. Inicialmente eu vou conversar com o doutor Adriano Lima, que é um jovem cirurgião, e depois, no bloco seguinte, vamos falar com o doutor João Martins, que são realmente dois grandes cirurgiões de duas gerações distintas. Doutor Adriano, satisfação muito grande em recebê-lo aqui no nosso programa. Eu queria que inicialmente o senhor fizesse um breve relato aí do seu currículo estudantil, onde o senhor estudou, onde se formou. Lógico. Muito obrigado à TV Fortaleza, muito obrigado ao senhor Roberto pelo convite. Estamos aqui muito envaidecidos de estar aqui e falando um pouco sobre a nossa trajetória de vida profissional, né? Eu sou natural de Salvador, na Bahia. Fiz a minha formação estudantil, né, na Escola Teresa de Lisieux, antiga escola tradicional de Salvador. Certo. E fiz o meu segundo grau, terminei o meu segundo grau no Colégio Anchieta, que é um grande colégio em Salvador. Certo. Fiz vestibular e passei no concurso para a Universidade Federal da Bahia, que foi a primeira faculdade de medicina do Brasil. Do Brasil, uma das mais tradicionais do país. Isso. E tive a honra de estudar lá e de me formar lá na Universidade Federal da Bahia. Em que ano você se formou, doutor? Eu me formei em 1997. Certo, perfeito. Em 1998, eu prestei concurso para fazer a minha pós-graduação em cirurgia cardiovascular, certo, em Belo Horizonte, Minas Gerais, certo, no Instituto Biocor de Doenças Cardiovasculares, que é o hospital de referência desse tipo de doença complexa, de doenças complexas do coração, lá em Belo Horizonte, onde eu fiz a minha formação através de 5 anos e no qual eu me tornei especialista. Quer dizer que quando o senhor terminou o curso, já sabia o que ia fazer, já foi logo fazer a especialização? A trajetória do estudante de medicina ela é muito interessante, porque na Universidade Federal da Bahia, na Faculdade de Medicina, eles tinham mudado o currículo e os 2 últimos anos você faz um internato. Desses últimos anos, o primeiro ano de internato você divide nas 4 principais carreiras, pediatria, ginecologia, obstetrícia e tal. E no último ano você escolhe se você quer ser cirurgião, pediatra. No último ano todo foi de cirurgia, eu tive a oportunidade de pegar o meu estágio obrigatório e fui para o INCOR, lá em São Paulo. Certo. E nisso eu já tive a perspectiva do que é que eu iria fazer. Certo. Isso é muito bom, porque o senhor desde cedo já entrou na sua especialidade. Desde estudante eu já me proporcionava a fazer a parte de auxílio na cirurgia do coração, e nas emergências eu conhecia alguns cirurgiões que me chamavam e eu sempre tive a garra de preencher esses espaços vazios. Beleza. E nisso tudo eu acabei descobrindo o dom da cirurgia cardiovascular. Fiz a minha formação num espetacular serviço ministrado pelo Dr. Baia Gontijo, que é um dos maiores nomes da cirurgia cardíaca do Brasil.
E depois da minha formação eu tive a felicidade de encontrar o Dr. João Martins, que foi lá na minha pós-graduação. E a partir do momento eu tive a oportunidade de ter o convite de conhecer Fortaleza. Perfeito. Aí é que eu ia lhe perguntar, como foi a sua vinda para Fortaleza? Pronto. Eu não conhecia Fortaleza, você vê como é o destino das coisas, conhecia muitos lugares no Brasil. E quando a gente vai terminando a nossa trajetória de pós-graduação, de residência médica, Certo. a gente vai tentando abrir o leque para saber aonde vai. Certo. O meu objetivo era retornar para a minha cidade de origem, mas as oportunidades não agregaram o que eu queria, que era cirurgia cardíaca, e eu treinei em cirurgia cardiopediátrica também, e as paredes se fecharam lá na minha cidade, e eu tive outras oportunidades, como Campinas, ou no Rio Grande do Sul e tudo mais, e tive a sorte do Dr. João Martins de fazer um estágio, ou conhecer o hospital onde eu fazia a minha residência, estava terminando a minha residência, e no qual ele me convidou para conhecer Fortaleza. Que beleza isso. A partir daí, eu peguei alguns dias de férias e me dediquei a ficar esses dias aqui, me apaixonei pela cidade e tive uma grande proposta de trabalho mesmo. Não foi de dinheiro, propriamente dito, mas de trabalho. Certo. E foi muito bom, e hoje tenho uma trajetória de 15 anos dentro dessa cidade, no qual eu abracei com muito amor e dedicação. E falo hoje que eu sou um cearense, embora seja baiano, mas eu sou um cearense onde tenho 2 filhas cearenses e amo essa cidade. Beleza. Quer dizer, o doutor João, com a sua sapiência, com a sua experiência, viu no senhor um grande cardiologista e o trouxe para cá, e o Ceará ganhou com isso. E eu soube, como o senhor já frisou aí, que o senhor faz cirurgia também em criança, além de fazer cirurgia em adulto. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, porque me parece que poucos especialistas fazem esse tipo de cirurgia, né, em criança. Isso. A cardiopediatria, ela é uma subespecialidade, né? Aliás, a medicina está cada vez mais especializada. Isso é que é bom, né? Isso. Cada vez mais. Então, assim, a cardiopediatria, ela é uma espécie de detalhes onde o cirurgião, quando ele é formado, e a minha formação, eu dei muita ênfase a essa parte. Eu fiquei o último ano só em cardiopediatria, e no qual é uma variedade imensa de patologias, de doença congênitas, no qual a criança já nasce com problema no coração, que já pode ser diagnosticada intraútero. Hoje em dia, né, se faz ultrassons intraútero, você muitas vezes diagnostica isso e o paciente já sabe, a mãe já sabe que vai nascer com um paciente cardiopata, com uma malformação cardiológica. E intensifiquei o meu treinamento, que geralmente o treinamento da cirurgia cardiovascular é um treinamento muito para adulto. A gente tem que fazer a parte de cardiologia geral, mas a subespecialidade foi uma coisa que me atraiu também. Hoje em dia eu dedico uma parte do meu tempo como profissional para operar as crianças. Quantas cirurgias mais ou menos o senhor fez assim, de criança? O senhor tem uma ideia mais ou menos? Olha, hoje em dia a gente tem uma média de 500 cirurgias ano, né? 500 cirurgias ano. Crianças? Não, geral. De criança é equilibrado em 40% dos casos. Seriam 200 cirurgias ano? Mais ou menos de 200 crianças ano. Qual foi a criança mais nova que o senhor operou assim? Qual a idade? Nasceu num dia, no outro dia eu operei, com um dia de vida. Foi mesmo? Vai para a UTI neonatal, se faz as primeiras atitudes e eu operei no outro dia. Mas a gente tem casos de relatos, e inclusive da necessidade da criança nascer e automaticamente na outra sala de cirurgia ser operado. Que depende da gravidade e da complexidade de cada criança, de cada malformação cardíaca. Eu não sabia que tinha já essa especialidade. Isso é muito bom, porque realmente a medicina está cada vez mais especializada, né? É isso.
Doutor, como é que o senhor está vendo a situação da saúde no momento aqui no Ceará? Como é que o senhor posiciona o nosso estado em relação, por exemplo, ao Brasil? Bom, eu tenho que falar da nossa especialidade, que é o que a gente, né, trabalha. Eu vejo a cirurgia cardíaca no estado do Ceará como uma especialidade de desenvolvimento muito bom. O que a gente faz aqui, talvez poucos locais do Brasil faz. Nós temos uma especialidade de ponta realmente. Nós trazemos toda a infraestrutura dos Estados Unidos, o que se faz em São Paulo se faz aqui. Então, hoje em dia, não tem mais por que você sair do estado do Ceará. Não tem mais aquela necessidade, Não, né? não tem necessidade. O que eu acho que é mais importante é a gente saber o seguinte: nós temos um hospital de referência, que é o Hospital de Messejana. Certo. É um hospital que absorve toda essa alta complexidade do estado, inclusive de outros estados do Norte e Nordeste. E a gente hoje tem que bater a mão no peito e assim dizer que a estrutura que o Hospital de Messejana tem é uma estrutura ímpar. Beleza. Eu acho que nós estamos passando um momento político diferente do que era há alguns anos atrás. Eu acho que são momentos de ajustes. Acho que o hospital sofre por causa disso, por conta de uma demanda que está sendo realmente bastante sofrida e que a gente, de algum aspecto, tenta fazer com que a população seja suprida com isso. Certo. Acho que o nosso estado ainda tem, a nossa cidade ainda pode melhorar muito. Nós temos que melhorar muito, mas a cirurgia cardiovascular, no geral, ela é bem suprida, Certo. embora exista necessidade de melhora. Eu tive o privilégio de conviver com o Dr. Régis Jucá, porque nós tínhamos um grupo que se reunia todo sábado. Então, nós, durante mais de 10 anos, a gente se reunia. Então, o Régis era meu amigo. E ele já me dizia naquele tempo, já faz 13 anos que ele faleceu, né? Pois é. Mas ele dizia: Roberto, hoje no Ceará nós já temos médicos que não há mais necessidade da gente ir para São Paulo. Aqui temos médicos bons que podem nos atender perfeitamente. Lógico. Né? Exato. Doutor João, doutor Adriano, outra coisa. E como é que o senhor posicionaria os nossos profissionais em relação ao Brasil? Por exemplo, nós temos hoje profissionais de renome nacional, né? Sim. Como o próprio Régis Jucá, que nós falamos, né? Isso. O próprio doutor João, que vai ser entrevistado. Hoje tem um jovem também que está surgindo aí, o Josué, né? Pessoas jovens e competentes também, né? Então, digamos, o senhor concorda com isso, que hoje a posição do Ceará em relação ao Brasil, em termos de profissionais, né? Nós estamos bem? Eu acho que sim. Eu acho que a cirurgia cardiovascular, ela se subdivide em algumas subespecialidades. Por exemplo, a insuficiência cardíaca, que é onde o estado hoje é o segundo maior estado a se transplantar do Brasil. Então, nós temos a equipe... É o segundo estado do Brasil em número de transplantes? Em número de transplantes, né? Foi esse dado que foi passado para a gente. É grande... E geralmente com sucesso, né? Essas cirurgias. Exato. Esses transplantes realizados. Isso. A insuficiência cardíaca, o transplante cardíaco é um capítulo à parte, onde eu acho que existe uma estrutura bem montada no Hospital de Messejana, onde existe uma equipe pronta para isso e assim vai. A cardiopediatria, a mesma coisa, dentro de uma unidade, dentro de uma subespecialidade, fazendo com que as coisas, a gente consiga fazer um trabalho muito bem feito. E assim vai. A cirurgia de revascularização do miocárdio, onde temos vários cirurgiões que trabalham muito bem aqui e a gente tem um histórico sobre isso aqui. Além da cirurgia valvular, que nós somos um país pobre, ainda temos muita doença reumática, com doenças de aspecto que atacam as válvulas do coração, mas são supridas também por grandes profissionais. Eu acho hoje em dia, no Ceará,
ele está bem suprido de profissionais da cirurgia cardiovascular. Temos alguns polos aqui em Fortaleza, alguns hospitais de referência, hospitais particulares ou público mesmo. Temos o hospital de Sobral, onde você tem também a cirurgia cardiovascular. Temos o hospital de Barbalha, onde é suprida pelo Dr. Samuel, que foi treinado por nós e que é um cirurgião excelente. Então, assim, o Ceará hoje em dia é um estado que, embora nós estamos hoje no Nordeste e temos a condição de estado mais pobre, nós estamos bem supridos por essa especialidade. Embora eu ainda acho que temos que melhorar em alguns aspectos, e eu acredito muito que as pessoas enxerguem isso, que a gente possa melhorar a cada dia. Eu digo sempre que o veterinário é um profissional que, ao meu ver, ele luta com mais dificuldade porque o animal não fala, não diz o que está sentindo. Como a criança também não diz o que está sentindo. Verdade. Então, eu sinto que há mais dificuldade para o profissional cuidar de uma criança do que do adulto, né? Porque a criança fala. Então, eu queria só saber do senhor o seguinte, para a gente encerrar a nossa entrevista, aonde são os hospitais onde se faz esse tipo de cirurgia com criança? Pronto. Aqui em Fortaleza, nós temos o Centro de Referência para Doença Cardiovascular em Criança, Cardiopediatria, que é o Hospital de Messejana, Hospital do Coração. Além disso, nós temos o Hospital Luiz de França, que é o hospital no qual eu coordeno o serviço de cardiopediatria, no qual a gente opera também os pacientes que são da área que não seja do SUS, e também a gente procura absorver esses pacientes. Existe o Hospital Albert Sabin, que tem um serviço também de cirurgia pediátrica, mas onde existe a subespecialidade de cirurgia cardíaca lá, que é chefiada pelo Dr. Gotardo. Existe ainda, aqui no estado do Ceará, alguns polos que fazem o diagnóstico de doença congênita na criança, certo, que é o INCOR Criança, né, que é presidido pela doutora Kleber e pelo doutor Valdister, e assim o nosso Ceará e a nossa Fortaleza vai fazendo com que a cardiopediatria se encontre bem dominada. Perfeito. Doutor Adriano, eu queria agradecer demais a sua presença. Infelizmente o nosso tempo passou. Brevemente vamos voltar a conversar com mais detalhes sobre o seu trabalho. Realmente eu confesso que eu não sabia que aqui no Ceará se fazia tanta cirurgia assim de criança. Muito obrigado ao senhor pela presença e ficamos muito honrados em ter o senhor aqui. Muito obrigado. No próximo bloco nós vamos conversar com o doutor João Martins.